Oi, bom dia, tudo bem? Vão chegando. É muito bom estar aqui de novo, tendo essa oportunidade de trocar um pouco mais de informação e conhecimento e vivência e reflexões sobre cultura e produção cultural. Bom dia para todos. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou a Cris Rangel, e vou falar com vocês hoje sobre captação, editais e patrocínio. E quem sou eu, né? Bem, eu sou produtora cultural, arte educadora e artista das letras, sou poeta também. Sou licenciada em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou diretora artística e consultora da Lira das Artes, que é uma agência, uma pequena agência de venda de projetos e também uma editora literária independente que começou esse ano. Sou ativista e coordenadora educacional em alguns projetos de profissionalização na área da cultura. Eu já dei aulas no SENAC, no SESC, tenho dado oficinas em festivais, centros culturais. Sou colaboradora de um site que chama Hits Perdidos, que eu escrevo sobre música. E eu atuo, já há um tempo com criação, elaboração e execução de projetos culturais que passam pela educação. E vou falar para vocês um pouquinho aqui ainda nessa apresentação, onde me deu um clique. Eu venho, como produtora, arte educadora, aprendendo na marra, na raça, sobre criação de projetos, elaboração de projetos. Então, eu percebi, logo depois que eu me formei em artes cênicas, que os editais que existiam dos governos federais e estaduais, eles eram uma estratégia de conseguir financiar para realizar os meus projetos, ou até mesmo ser contratada para trabalhar em projeto dos outros e entender um pouco mais como constrói-se esse pensamento da produção cultural e da criação de projetos com esses editais. Eu fui colaboradora em projetos que passam desde a música a outras áreas, festivais. Um que eu ressalto é o meu primeiro projeto aprovado pela Scooby-Doo Music, que é a Quarteto Roda de Choro com Luizinho Sete Cordas, foi uma gravação de um disco. Trabalhei no Ponto de Cultura Baobá, aí na Vila Matilde, como assistente de produção do Ponto de Cultura, foi onde eu aprendi muito sobre gestão, administração financeira, levantar orçamento para planejar, justificar gastos. E no meio da minha trajetória eu fui trabalhar em São Paulo, e foi onde eu conheci o Tomás, e eu fui responsabilizada para fazer a produção executiva e uma parte da curadoria da Sim Social, que depois se transformou na Sim Transforma, que hoje trabalha com tutoria, com vários produtores nesse sentido, ajudando jovens artistas ou jovens trabalhadores da cultura. E foi aí, conhecendo o Tomás, que eu tive uma chave, uma conexão entre a produtora e a arte educadora, que foi entender que dentro desses projetos de editais sempre existe o termo contrapartida social há um tempo, e que eu nunca gostei desse termo e dessa forma de olhar a criação de projetos, porque eu acredito que esses editais eles podem ajudar a construir uma cena e fomentar a criação dos artistas periféricos, ao invés de muitas vezes essa cultura de elite que oferece apresentações de outros tipos de manifestação artística diferentes, música erudita, outras coisas dita
cultura de elite para quebrada, né? Então eu entrei num estado de crítica nesse sentido, né? Em relação à contrapartida social dos projetos versus essa construção de cena, como transgredir e ultrapassar essas barreiras, né? Foi aí que eu aprendi que edital é um mecanismo de política pública, mas isso não quer dizer que ele seja uma política pública completa, tá? Vamos passar para o próximo. Afinal, o que são os editais de cultura, né? Os editais de cultura são uma forma de captar recursos para realizar projetos artísticos e de formação no setor. Algumas exigem aprovação prévia em leis de incentivo, enquanto outros editais não. Para ter sucesso, é fundamental conhecer e seguir as regras de cada edital, além de fazer com que o seu projeto se destaque. Eu peguei essa laudinha e tirei algumas coisas importantes que estão nessa explicação. Captar recursos para realizar, ou seja, buscar a grana para fazer o teu projeto, teu evento, teu disco, teu show, teu festival, teu sarau. Mecanismos de lei de incentivo fiscal. O mecanismo de lei de incentivo fiscal, ele é um mecanismo em que a União, né, no caso o país, ele faculta, né, ele delega para as pessoas físicas ou jurídicas a opção de aplicar uma parte do imposto de renda ou do ICMS, no caso do PROAC, o título, né, a título de doação ou patrocínio, com apoio direto a projeto cultural ou em contribuição ao Fundo Nacional de Cultura, né? Quando a gente tinha o Ministério de Cultura, a gente tinha um fundo, né, que era o Fundo de Cultura e que qualquer pessoa física ou jurídica poderia doar parte do seu imposto de renda para ir para esse fundo e aí a União, né, o país poderia gerir esse dinheiro abrindo editais e dando oportunidade para artistas, para projetos, festivais, amostras, exposições, até mesmo exportação de obras de arte, através do Fundo Nacional de Cultura. Nesse ano, por exemplo, a gente está vendo o Fundo Nacional de Cultura que estava parado desde o governo Temer, sendo usado para a Lei Aldir Blanc. Né? A Lei Aldir Blanc ela é uma lei que trabalha com prêmio, né? E também com editais, né? Mas ela já é uma lei emergencial, ela não trabalha com incentivo fiscal. Quem trabalha com incentivo fiscal geralmente é o PROAC, o PROARTE, né? Todos os programas de incentivo que trabalham com o ICMS ou com o ISS, no caso aqui em São Paulo, no município, né? E aí ele deixa a empresa, né, pegar uma parte desse ICMS, pegar essa grana que ele pagaria de imposto, ele pega essa grana e escolhe um projeto para patrocinar, né? Mas para isso você precisa da autorização do Estado, no caso do PROAC, por exemplo. Né? O PROAC ICMS, você inscreve o seu projeto, se aprovar um projeto de 100 mil, esses 100 mil tem que corresponder a 4% do ICMS da empresa que vai patrocinar, porque aí ela vai deixar de pagar 4%. Uma explicação rasa, tá? Porque seria uma aula muito enorme só explicar incentivo fiscal. Mas fica aí para entender que o governo, né, os gestores dos municípios e estados, eles delegam a responsabilidade para os departamentos de marketing das empresas para aprovar projetos de captação, né? Existe também o mecanismo de patrocínio direto e cada edital tem a sua regra e a sua linguagem, né? E aí eu vou terminar esse quadro fazendo duas perguntas, porque lembra que eu sou uma metralhadora de assunto. Adaptar a sua ideia para o edital ou criar uma nova ideia? Quando você lê um edital e escolhe escrever um projeto, como você faz?
E aí eu deixo a dica que nem sempre o projeto que você escreveu para um edital anterior cabe num edital posterior que parece que é parecido, mas às vezes não é. Então é sempre importante você ler bem esse edital e imprimir, grifar e ter em mãos para acessar, ou até mesmo fazer um PDF onde você possa fazer alterações e anotar coisas para quando você estiver elaborando o seu projeto, tá bom? Prêmio. Vou falar um pouquinho de prêmio por conta da Lei Aldir Blanc que saiu agora também e para as pessoas entenderem o que é prêmio, tá? Porque prêmio tem uma variação. O prêmio, eles são recursos destinados diretamente para projeto e carreira. E essas carreiras, elas são avaliadas, né, pela trajetória artística ou pelo processo, né, de pesquisa que ele tem realizado. Os prêmios, geralmente, eles são concedidos a projeto, atividade, entidade, que tem um destaque aí na cena ou que é representativo dentro da história da cidade de São Paulo, no caso, né? O Prêmio Zé Renato, por exemplo, é um exemplo, né? Mas tem prêmios que pedem contrapartida e prêmios que não pedem contrapartida, tá? Então é bom ficar esperto. Eu copiei aqui um pedacinho do Prêmio Zé Renato para a gente ler, para entender como é escrito e prestar atenção nisso. O prêmio Zé Renato, né, tem como objetivo selecionar projetos teatrais inscritos em duas modalidades, produção ou circulação. Ou seja, você fala que vai produzir um trabalho novo ou vai circular um trabalho que já existe, né, e vai ser avaliado, obviamente, pela trajetória, pelo currículo. Desenvolvidos pelos núcleos artísticos, né, os grupos de teatro, e por meio dessa modalidade de fomento ao teatro, os projetos poderão ser contemplados com prêmios de R$200 mil. Sendo que o valor disponibilizado para esse prêmio, a edição que foi inscrita aí, que eu copiei, né, esse texto, eram 4 milhões, né? Então era um tanto de projeto aí que eles podiam aprovar, mas não era só projeto de R$200 mil. Eu acho que eles também tinham valores maiores, valores menores, minto. Até R$200 mil, talvez. O objetivo é apoiar núcleos artísticos e pequenos e médios produtores, independentes com vista à produção de espetáculo e realização de temporada, né? Ele reafirma o que ele afirmou antes. Às vezes tem isso. O edital às vezes parece um pouco redundante para não deixar nenhuma dúvida. Então, no caso do Prêmio Zé Renato, ele é um prêmio na área teatral que oferece uma grana para você produzir um espetáculo novo ou para você circular um espetáculo que já existe. No prêmio da Aldir Blanc, por exemplo, como é uma lei emergencial, o prêmio Aldir Blanc ele foi prêmio porque era um mecanismo fácil de fazer a transferência de recurso com menos de incidência de imposto. Isso foi um mecanismo construído, né, pelo grupo de trabalho que debateu a Lei Aldir Blanc aqui em São Paulo. Né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é prêmio. O prêmio, a grana entra direto, né? Você não precisa captar com empresa. Basicamente essa a diferença. Geralmente, os prêmios do PROAC, por exemplo, o governo dá uma grana para a pessoa publicar um livro e aí a contrapartida dela é entregar 50 livros em bibliotecas, vender o livro a preço popular e tal. Mas ele tem avaliado a trajetória dele como escritor, ou como artista, ou como, enfim, um cara que estuda letras e que quer publicar um livro, né? Geralmente, até pela proposta de pesquisa, a publicação de um livro acontece através de prêmio. Mas é um exemplo, tá bom? Incentivo fiscal. Eu vou falar um pouquinho de novo sobre incentivo fiscal, só porque eu achei um texto interessante aqui, eu queria compartilhar com vocês. O incentivo fiscal é um mecanismo em que o município, estado, né, ou federação, ou país, faculta as pessoas físicas ou jurídicas a opção para aplicação de parte do imposto sobre a renda ou o imposto previsto no edital, a título de doação ou patrocínio,
no apoio direto a projetos culturais através do marketing cultural. Isso é um complemento que eu coloquei aqui num texto que eu achei. Ou seja, o governo oferece uma ferramenta para a sociedade e para o setor para que a sociedade possa decidir aplicar e como aplicar parte do dinheiro dos seus impostos em ações culturais. Ou seja, se eu tenho imposto de renda alto, se eu fosse uma milionária, ou se eu fosse uma mulher muito rica, com muitos bens, que eu não sou, eu poderia pegar e doar uma parte dessa grana e pegar um projeto, por exemplo, e aí eu abateria do meu imposto de renda, né? Foi assim que o incentivo fiscal foi criado dentro do país, né? Do Brasil, e é uma iniciativa que vem de outros países, tá? Inclusive um estudo que vale a pena se fazer, como veio os editais e os mecanismos de incentivo fiscal para a cultura do Brasil. Então o governo oferece esse mecanismo, né, usando parte do dinheiro dos impostos. Então, dessa maneira, o incentivo fiscal ele estimula, entre aspas, a participação da iniciativa privada, do mercado empresarial e dos cidadãos no aporte de recursos para o campo da cultura, criando mais uma possibilidade de financiamento, só mais uma, ampliando o volume de recursos destinados ao setor, mas direcionado para a contrapartida de marketing e impacto do projeto, atribuindo mais uma estratégia econômica, né, de se delegar para os departamentos de marketing o conceito do que é cultura, ou do que é bom e do que é ruim. Então, existe aí um questionamento que eu trouxe, que é, porque eu falei inclusive no começo, os editais, eles são um mecanismo, né, dentro da política pública hoje, mas isso não quer dizer que seja uma política pública realmente inclusiva, que garanta o direito à cultura e aos recursos para se produzir cultura, né? Mas é um mecanismo. Então a gente já tem prêmio e incentivo fiscal aí de opção, ok? Patrocínios direto de empresa, né? Falando aqui de marketing cultural, existem empresas que têm um departamento de marketing e geralmente têm recursos para atuar com marketing cultural, ou seja, para pensar, descobrir projetos que tenham a ver com a marca e que possam ser um bom investimento, né, para patrocínio. O patrocínio acontece, né, a partir de patrocínio de eventos, de ações culturais e até de processos artísticos, né? E a gente vê ao longo dos anos que isso está trazendo cada vez mais a valorização do marketing cultural como uma ferramenta, né? Até uma ferramenta ideal aí para o ganho de imagem e agregar valor às marcas. Será que as marcas e as empresas elas têm a atenção necessária que deveria quanto ao bom relacionamento com o público-alvo? Ou seja, muitas marcas tentam pautar assuntos para causar uma relação com um público novo, né? Um exemplo, por exemplo, é a BB Cream, acho que é Avon, que era uma base que ela era translúcida, então ela se adequava a qualquer tipo de cor de pele. E aí eles fizeram uma propaganda, um marketing, né, convidando artistas negras, artistas brancas, trans, com várias diversidades no mercado da música e no mercado do entretenimento, e fizeram com que essas pessoas fizessem a propaganda da base, né, como uma opção para qualquer tipo de pele, qualquer tipo de pessoa. E isso, obviamente, estava tentando aí um apelo com um público novo, né, o público trans, o público gordo, né, um público que até então não tinha um marketing tão direcionado para eles assim.
E aí a gente fica se perguntando, será que essa marca ela zela por esse público? Ou ela está tentando prospectar um público novo, né? Existem várias estratégias que são usadas através do marketing cultural e da agregação de valor, né, do trabalho da cultura dentro da sociedade. Um exemplo é a Natura Musical, né, que ela vem desenvolvendo o seu edital e os mecanismos de patrocínio, às vezes com incentivo fiscal de Lei Rouanet, às vezes com PROAC, às vezes com outros editais dos outros estados, Paraná, Minas Gerais, e também às vezes através de patrocínio direto, ou seja, ela escolhe o projeto e aí ela vai até o projeto e fala, olha, eu tenho uma grana aqui, vamos fazer uma ação que envolva cultura e marketing, né? Então, esse planejamento de cultura e marketing, ele tem que ser bem desenhado, né? Então, vale a pena prestar atenção nas marcas, em qual linguagem a marca investe. Às vezes tem uma marca que investe um pouco mais na música, às vezes tem uma marca que investe um pouco mais no teatro, em revisibilidade do teatro. Dá para observar, né, entra no site das marcas, quais que é o público que ele aborda mais, né? O marketing cultural, né, ele vem ao longo desses anos trazendo e pautando muitas das políticas públicas desses editais. Então, é como eu falei no começo, temos muito que tomar cuidado quando o departamento de marketing começa a ditar o que é bom e o que não é. Porque muitos trabalhos, projetos que passam pela cultura popular ou que passam pela cultura periférica, dependendo de quem está nesse departamento de marketing, esses outros setores não são contemplados dentro desse edital. Então, eu peguei uma frasezinha aqui de uma monografia que eu gostei bastante de ler, que tem uma frase que é assim: a preocupação das empresas privadas está envolvida no quesito comercial. Vender mais, cativar seu público-alvo e agregar valor à sua marca estão entre os principais objetivos das empresas privadas. É necessário o Estado sempre trabalhar com a sua política cultural para que ele consiga promover a diversidade cultural e democratizar o acesso à cultura de uma forma correta, né? Não engessando o projeto, né? Então é importante prestar atenção em o quão parece que o projeto ficou engessado por conta do marketing cultural e o quão de liberdade às vezes o edital te permite construir, né, um projeto para ele, né? Financiamento coletivo ou crowdfunding? Todo mundo já ouviu falar, né, na vaquinha coletiva, no financiamento coletivo, no Ajuda-me, né? Tem vários sites, plataformas. Eu resolvi não ficar citando muito elas, porque eu acho que vale a pena para cada projeto investigar qual plataforma é melhor. Financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding, né? Ele é a obtenção do capital para a iniciativa de interesse coletivo através de agregação de múltiplas fontes de financiamento. Em geral, são pessoas físicas interessadas na iniciativa. É um fã que quer ajudar os usuários a gravar um clipe. É um fã que compra o livro na pré-venda do poeta para o poeta ter recurso para mandar fazer o livro, né? É uma estratégia. Escolher a melhor plataforma para o seu projeto exige pesquisa, buscar referência de outros artistas e projetos que já fizeram na plataforma é uma estratégia. Caprichar nos vídeos e nas contrapartidas é muito legal, porque você tem pauta de marketing para discutir, né? Para estar falando sobre, tem uma camiseta na cota, tem uma imagem autografada, dá para comprar um pocket show na sua casa, essas coisas que são estratégias mesmo, que é sempre bom pensar dentro do grupo, do coletivo, ou o artista tem pensado projetos desdobrando dos seus projetos. Ser honesto e transparente com o seu público, ou seja, não ficar inventando demais, sem calcular o valor da contrapartida. Às vezes, sei lá, você imagina um lambe poético de contrapartida para vender fazer a pré-venda do seu livro, mas você não orçou o papel, não orçou
a impressão, não orçou o transporte, e aí quando você vê, você sai mais no prejuízo do que consegue financiar o seu projeto. Então tem que ficar bem esperto e pensar sempre na construção de um legado, né, dentro das suas redes de contato, ou seja, construir um mailing dessas pessoas interessadas, pedir para que as pessoas postem coisas quando receber a contrapartida, quando receber o presentinho ali, né? A recompensa, quando ela receber, ela poder fazer um vídeo, marcar, envolver hashtag, né? Construir o legado da construção de divulgação através do crowdfunding é sempre muito legal. E tem uma dica que é no crowdfunding, quanto mais o colaborador se sentir parte do projeto, mais ele apoia. Então, às vezes, um clipe que faz com que o público grave partes dele e isso ser abraçado dentro de um projeto, de um clipe, né? Um clipe com interativo. Essas coisas são sempre interessantes dentro de um crowdfunding, tá? Agora é metralhador de informação. Como criar o seu projeto? Apresentação. Tem que ser uma síntese do mote estético, né? Do argumento que você quer fazer, né? Além de você explicar e descrever o que você vai fazer com o dinheiro que você está pedindo, você também vai explicar um pouquinho do assunto que move esse projeto. Então eu peguei um exemplo aqui de um curta-metragem que foi aprovado no PROAC e vou ler para vocês, tá? O projeto de curta-metragem em animação 2D com 10 minutos de duração é a proposta. Pá. Através de um tom irônico de fábula infantil, o filme mostra os dramas da vida cotidiana de uma mãe com seu pequeno bebê. Colocando a maternidade em xeque, o filme vai mostrar com humor o lado doce e também cruel do amor incondicional. Os cuidados que nunca acabam, as necessidades do bebê, o esgotamento pelo cansaço, a falta de sono transformam essa mãe numa fera enfurecida, transtornada e brutal. De onde vêm os dragões é um olhar sobre o dia a dia de um dos momentos únicos da vida da mulher, porém fazendo reflexão através do humor do quanto é possível suportar em nome da maternidade, a relação amorosa de uma mãe com seu bebê versus o cansaço físico e emocional de cuidá-lo e protegê-lo diariamente. Isso é um filme, né? A pessoa explica na primeira fase por que ela está pedindo dinheiro, ela quer pedir o dinheiro para um projeto de curta, em 2D, com 10 minutos de duração. Ela poderia até descrever um pouco mais a técnica, o tipo de câmera, né? É sempre interessante na apresentação curta você ter algumas coisas técnicas juntos para a pessoa entender que esse dinheiro que você está pedindo vai pagar uma estrutura, né? E a dica é especificar e fundamentar a sua ideia, né? Deve ser bem sintético e explicar como se uma pessoa que não entendesse do assunto compreendesse. Lembrar de definir a ideia e reconhecer as etapas de elaboração, pré-produção, produção e pós-produção de um projeto cultural. Exemplo 2 de apresentação, eu peguei aqui um outro projeto de PROAC de disco. O projeto destina-se à gravação do álbum Pausa para o Café pela banda Autres Gars, que era em francês, residente em Osasco SP, com 10 composições autorais, incluindo a circulação de 6 shows, lançamento do álbum pelo estado de São Paulo, todos com acesso gratuito, contando com a abertura de músicos locais convidados. Tá vendo? É curtinho, já diz que vai ter uma interação com os espaços visitados, né, de circulação. E aí embaixo ele justifica um pouco nessa apresentação porque ele teve espaço de caractere para explicar. O grupo pretende, com o projeto, reforçar o vínculo com a música brasileira, apresentando canções exclusivamente em português, incorporando com vigor ritmos nacionais em seu trabalho, contando com a parceria das bandas, blá blá blá. Enfim, ele consegue contextualizar um pouco, porque ele teve espaço dentro do edital do PROAC para isso, mas às vezes não tem. Então é sempre bom reduzir a ideia e tentar ser o mais específico e claro possível. Justificativa. Lembra da dimensão ideológica de um projeto, da nossa aula de planejamento, tá aí. Por que executar o seu projeto? Por que ele deve ser aprovado e implementado? Qual a importância desse problema, dessa questão que traz o projeto para a comunidade?
que ela vai visitar. Existem outros projetos semelhantes sendo desenvolvidos na região ou com uma temática parecida? Porque aí você tem que saber de se diferenciar. Qual a possível relação e atividades semelhantes ou complementares entre eles e o seu projeto? Talvez você possa estar apresentando um projeto que complementa um outro que já existe. Quais são os benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados pela comunidade e os resultados? Isso é o impacto. Na justificativa já dá para você pensar também um pouco no impacto que o seu projeto vai ter. Objetivos. As pessoas sempre ficam meio na dúvida quando tem objetivos, porque em alguns editais tem objetivo geral e objetivo específico. Eu vou dar só uma explicadinha rápida aqui, mas os objetivos, eles sempre passam pelo objetivo de que o que o dinheiro vai pagar, vai gravar um disco, vai fazer 6 shows, enfim, o objetivo alcançar tais números de pessoas, né? Quais são os objetivos reais desse projeto? Quais são os objetivos de um projeto, né? A formação de público, fomentar processo artístico, criar intercâmbio ou realização de obra com intercâmbio, impactar como? Você tem que analisar os territórios impactados. Eu vou fazer uma circulação em São Paulo, Rio e Sorocaba. Por que eu vou circular em Sorocaba? Porque Sorocaba tem um coletivo de bandas de rock e tem um público de rock e eu quero circular com a minha banda numa cidade que já tem um público de rock, mas que não conhece a minha banda, ou seja, eu vou formar um público que já é interessado. Enfim, pensar como esse impacto, né, e pensar nos objetivos também de quando você escolhe as cidades, os espaços que você vai impactar, o teatro, né, o bairro, como você vai analisar, né, depois esse impacto. Então é importante você ver para frente, porque você vai ter que gerar um relatório. Então é bom você ter uma perspectiva de público, mesmo que você não alcance. No objetivo geral, você tem que descrever sempre, resumidamente, qual o principal resultado que o projeto vai ter. Então, o objetivo geral é a gravação de um disco de 10 faixas. E os objetivos específicos, você deve citar todas as ações que serão realizadas no projeto, ou seja, quais os produtos específicos que serão oferecidos à população. Os objetivos específicos devem ser mensuráveis e devidamente comprovados na prestação de contas. Ou seja, a coisa de objetivo específico, alcançar 1.500 pessoas num território de não sei quantos metros quadrados. Um dos objetivos específicos, formar público para forró na zona sul de São Paulo, através de uma circulação de casas. Enfim, existem várias formas de você traçar os objetivos. Nunca é fácil, porque a gente tem que fazer um trabalho de edição de ideia, mas é sempre importante você ir aparando as arestas do seu projeto para ficar mais tranquilo de ser compreendido, né? Como criar o seu projeto ainda pensando no público, né? Você tem que perceber bem o seu público-alvo para você entender como traçar esse seu projeto de uma forma coerente e alcançar os seus objetivos. Eu peguei aqui, dando continuidade, né, naquele filme de animação do De Onde Vêm os Dragões, a justificativa, né, o público-alvo que ela traçou ali junto com o assunto pauta do curta-metragem. Então você vê aqui, né? O filme destina-se ao público adulto, porém sem nenhuma cena que possibilite a restrição de faixa etária. O tema maternidade naturalmente identifica o público feminino como alvo do projeto, contudo, o tema também aproxima qualquer núcleo familiar que tenha vivido ou vive a experiência de cuidar de um bebê. A realização do formato animação para adulto ainda é um desafio na formação desse público no país, porém, acreditamos que a escolha do humor fácil e da crônica do cotidiano abre a possibilidade de interesse para qualquer faixa socioeconômica do projeto, projetando interesse desde o público pertencente à classe A
à classe D, né? Esse é um público-alvo que ela está traçando em cima da maternidade, família, mas ela poderia, por exemplo, pensar dentro desse projeto algo que tem a ver com acessibilidade, e aí mães surdas, e aí ela pode pensar em colocar libras junto com a animação ali pequenininho, enfim. Quando você pensa em inclusão e acessibilidade, o público-alvo ele abre bastante. Então é sempre bom pensar em alternativas, porque quanto mais acessível o seu projeto, mais interessante para qualquer patrocinador. Cronograma. Eu apresentei aqui o cronograma do De Onde Vêm os Dragões para vocês entenderem. Acho que na tela vai ficar bem pequenininho para vocês, mas depois, quando vocês tiverem acesso aos PDF, vocês podem olhar, e se vocês quiserem um modelo de cronograma, também posso disponibilizar ele aberto, né? Esse cronograma, ele mostra o passo a passo da pré-produção, da produção e da pós-produção de um filme, porque audiovisual tem pós-produção, que é tratamento de trilha sonora, imagem, etc. Ela não colocou aqui, por exemplo, nem lançamento, nem uma data de lançamento e nem um relatório. Ela botou só fechamento e prestação de contas, né? Mas é legal, por exemplo, colocar na última linha do fechamento e prestação de contas uma clipagem de tudo que saiu sobre o projeto. Por exemplo, se for um festival, né? Você faz o planejamento ali do cronograma, e dentro do cronograma tem lançamento da assessoria de imprensa, né? Da pauta pela assessoria, planejamento de ações da divulgação, dá para pensar dentro desse cronograma, enfim. É importante detalhar sempre o cronograma. O cronograma, ele é a chave, mesmo que o orçamento, que você, quando for aprovar o projeto, o dinheiro seja depois, você já tem uma ideia de qual trabalho você vai fazer em qual mês. Então, isso é bem louco, né? Você poder visualizar, materializar na sua frente, mês a mês, o que você precisa fazer. É fundamental, ajuda muito a trazer segurança para qualquer produtor, né? Eu falo que o bom produtor é o cara que faz muita lista e se planeja e prevê problemas para não ter problemas de verdade na frente. Coloquei um outro cronograminha aí, né, mais simples, né, com descrição do que é os meses, divulgação, contratação, compra de material, outro tipo, né, outras contratações, oficinas, prestação de contas e um evento de finalização, né? Isso era um projeto de oficinas, né, e de grafite. E aí é isso, né? Dá para pensar simples, com simplicidade, esse passo a passo. Plano de divulgação e mídia, bem brevemente, bem express. Todo projeto cultural necessita de um plano de difusão e divulgação de suas ações, junto aos veículos de comunicação, obviamente. Nesse planejamento, o proponente tem que visualizar como atingir o seu público, né, o público-alvo, e promover a conscientização da importância do projeto para despertar o interesse na sociedade. Então, por exemplo, o Lollapalooza. O Lollapalooza, ele anuncia a sua programação aos poucos, para trazer uma curiosidade para o público, né? Para deixar o público ligado ali nas plataformas, gerar interação dentro das redes sociais. E isso faz parte do plano de divulgação, passo a passo do festival, né? Então, todo festival, ele geralmente vai lançando aí sua programação aos pouquinhos, para ir gerando engajamento nas redes, né? Este é um planejamento para colocação também dos anúncios pagos, né? Então, se você vai apresentar num projeto digital o plano de mídia, você tem que pensar o quanto você vai patrocinar nas redes sociais, quais flyers você vai patrocinar, quais anúncios você vai patrocinar, quantas pessoas você pretende alcançar, o público que através das mídias você pretende alcançar. Tudo isso você pode relatar no plano de mídia, se você tiver espaço dentro do edital. Porque aí fica cada vez mais esmiuçado, mais detalhado para o patrocinador, ou possível patrocinador, que você sabe do que você está falando,
Então, a comunicação, eu sempre recomendo consultar alguém, jornalista, amigo da publicidade, para montar um plano de mídia legal, né? Não adianta a gente achar que a gente consegue fazer tudo. Como eu falei na aula de planejamento, é preciso você contar com uma equipe. Não dá para você fazer tudo sozinho, né? Até porque, geralmente, quando a gente centraliza tudo na gente, alguma coisa sai mal das pernas, né? Então, é importante você chamar pessoas que podem estar colaborando com o seu projeto. Você pode prever esses patrocínios, pode prever confecção de cartaz, filipeta, programa e todos os materiais e prestar atenção, obviamente, nas regras da cidade que você vai circular esses materiais, porque às vezes tem lei da cidade limpa, às vezes tem murais específicos para colar essas coisas, às vezes não pode colocar na caixa de correio da cidade, então é sempre bom investigar, né, para não fazer nada ilegal. Planilha de orçamento, né? Orçamento, planilha orçamentária, não dá para aprender em 20 minutos, nem em 10 minutos, né? É um trabalho de prática, de você ir fazendo, vasculhando e aprendendo, né? Eu trouxe algumas dicas e acho que um modelo que pode ser interessante para vocês. As minhas dicas usem valores que possuem referência técnica, ou seja, não sabe quanto que é o cachê do técnico? Vai atrás de uma tabela do SATED, da tabela da FGV, referência de profissionais, para você ter certeza desse valor. Não vale a pena especular, porque às vezes o projeto é barrado porque ele especulou um valor de cachê. Então, eu quero pagar 5 mil reais para o curador do meu festival, sendo que os curadores geralmente são contratados por 1.500, 1.000, ou geralmente são convidados, não se paga curador, enfim, existem questões que você deve sempre levantar e ver como o mercado se comporta para você ter a melhor referência e não ser gongado por conta de especular papel, especular valores dentro de um papel, de uma função. Calcule até os clipes de papel, ou seja, tenha uma linha ali de despesas de escritório, né? Tenha a linha de despesa de alimentação diária para sua equipe. Enfim, detalhe cada passo do projeto, pré-produção, planejamento, produção executiva, pós-produção, relatório, contratação de uma clipagem, que é uma pessoa da comunicação que busca o maior número de jornalistas, coisas que falaram sobre a pauta e organiza num doc bonito, né, e apresenta. É importante pensar detalhe do começo, meio e fim, para depois não ter que ficar tirando dinheiro da onde não previu e sair lesado, né? Sempre tem os contratempos, mas é sempre bom prever eles também, né? Então, não centralize as suas ações no mesmo profissional, porque geralmente, se a pessoa fica fazendo muitas coisas, né, ela agrega muitas funções, mesmo que você esteja pagando um pouquinho para cada função, corre o risco da pessoa não dar conta. Então, é importante na planilha de orçamento prever assistente no dia do evento, monitor, segurança, todos os itens de um orçamento que você sabe que você vai precisar, tá? Mesmo que pareça que você está exagerando, que você está fazendo um mega evento. É sempre importante pensar no qual que é o plano ideal do seu projeto. Depois você pensa no plano real também, né, que é o que eu tenho. Mas o plano ideal é legal porque quando você chega perto do plano ideal, no desenvolvimento da sua profissão, né, como produtor, é muito gostoso você ver que você vai conquistando aos pouquinhos melhorar a condição do seu trabalho. Tem aí um orçamento de onde vem os dragões. Essa primeira página vocês podem ver, né? Ela é uma primeira página que inclui equipe e serviços, né? Porque tem ali, né, no serviço de telefone, que é a conta, né? Enfim, a pessoa está prevendo uma verba para conta de telefone, porque ela vai ter que ligar para contratar as pessoas, etc. Gravação de locução, ela vai precisar para animação, vai ter alguém contando. Se vocês verem em cima, tem o diretor, que é a pessoa que está concebendo, o produtor executivo, o diretor de arte que trabalha na ilustração, o artista do papel,
que faz um trabalho mais rudimentar na animação, o animador mesmo, que é o cara que fica ali se ferrando no programa para animar as coisas do papel, e o ator que faz a voz do narrador, né? E que recebe um cachê. Aí vendo na página seguinte, a etapa de produção tem aqui equipe, né? Que a gente já viu, os serviços, e aí embaixo vocês podem ver a etapa de pós-produção. Próxima, aqui, etapa de pós-produção. A etapa de pós-produção tem o diretor acompanhando, né, por mês, tem o produtor executivo recebendo o cachê fixo por mês. Não é um cachê fixo, não é nem por mês, é um ficção, é um geral. O editor, ele recebe por 2 meses, que ele está trabalhando 2 meses. Material de compra, então tem aqui um HD externo e um DVD, porque ela precisa para guardar os arquivos, né? Em alguns editais, quando tem compra de bens, geralmente a pessoa tem que apresentar uma carta de que ela vai doar esse objeto, esse equipamento para alguma associação, alguma ONG, ela não pode ficar para ela, tá? Serviços, né? Aqui, trilha sonora, vai convidar um trilheiro para fazer a trilha sonora de música. Correção de cor, masterização e master, que é toda uma finalização que eu também não entendo, mas é muito legal, na verdade, essa última imagem aqui do resumo do orçamento. O resumo do orçamento, ele tem aí etapa de pré-produção, etapa de produção e etapa de pós-produção, que são quantos meses cada um gasta do lado, 3 meses, 5 meses, 2 meses, tá vendo? No total tá ali 87 paus, mas ela separou o valor de cada etapa. Então, a etapa de pré-produção é 23 mil, a etapa de produção é 45 e a etapa de pós-produção é 18.700, e no total é 87 mil. No PROAC, ela deve ter feito isso inclusive porque o PROAC geralmente paga as 2 primeiras parcelas, você finaliza o projeto e aí depois que você entrega grande parte do projeto, eles te mandam a 3ª parcela. Então é uma forma, né, estratégia que ela criou ali de ter um menos recurso para gastar no final e não ficar devendo ninguém. Interessante, né? O PROAC, o PROAC Prêmio, ele foi a escola de muita gente que não trabalhava, nunca trabalhou com edital e um dia foi contemplado para publicar um livro ou para fazer um filme de animação com pouco recurso. E as pessoas foram aprendendo mesmo, na marra, a fazer esses planejamentos e orçamentos. Não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro, é prática, é abrir a planilha, fuçar, tentar inserir as funções, pegar os modelos de planilha dos editais para ver como existem diferenças, né, de rubricas, né? Rubrica é o que a gente chama da linha de orçamento, então tá lá, rubrica de correção de cor, masterização e master. Se ela precisar, por exemplo, na proposta, ela fez um orçamento de 4 mil, mas aí rolou inflação. E aí, na hora dela contratar, tá 4.500, ela vai ter que arrumar esses 500 dentro da planilha. Então, ela, teoricamente, faz de conta que ela tira lá da produção. Ela vai ter que justificar isso no edital, né? Então, ela vai ter que fazer uma carta escrevendo sobre a rubrica, falando, ó, a rubrica de correção de cor foi orçada por 4 mil antes do edital, mas por conta da inflação aumentou para 4.500, esses 500 foram tirados do item produção executiva, tá aqui, gostaria de pedir autorização para fazer isso. Aí ela manda a cartinha ali pro PROAC, o PROAC analisa, fala, beleza, não alterou nem 20% do projeto, tá tudo bem, e aí eles aprovam, né? Todo projeto ele é passível de alteração orçamentária, né, se dentro do edital permite, geralmente é aproximadamente 20% do projeto todo, por conta dessas diferenças de valores.
Agora o relatório final. Relatório. Não se esqueça de fazer um relato do passo a passo do seu projeto. Registre acordos por e-mail sempre, fotografe seus eventos, pegue depoimento do seu público, faça pesquisa de público, faz um formuláriozinho na internet, manda para as pessoas que deram um e-mail e foram para o seu evento, ou foram para o lançamento, ou conheceram o seu disco, porque é importante você ter o retorno do seu público, né? Quando você está fazendo, por exemplo, uma gravação de show, né? O show é o lançamento do disco e é o resultado final, né? Depois do disco, é importante, por exemplo, filmar a expressão do público, qual que, né? A reação do público para com o disco, para com o espetáculo, para com o espetáculo de dança, porque aí você pode fazer uma clipagem bonita, um vídeo teaser bonito para apresentar no relatório para o patrocinador achar lindo, né? Então, vale a pena, né, sempre dentro da divulgação, ter umas linhazinhas, né, de captação de vídeo e edição e uma pessoa para te ajudar a fazer o relatório, porque às vezes não é você que vai ser a pessoa que vai fazer esse relatório. Vai ser uma pessoa que está observando o projeto todo, vai estar lá analisando, anotando, tirando foto, fazendo perguntas, para ele construir um relatório completo, analisando o que deu certo, o que não deu, e avaliar o que deu certo e o que deu errado é fundamental para você começar a pensar num próximo projeto, né? Se você fez o Festival 1 na primeira edição e quer fazer a segunda, você tem que analisar a primeira, ver o que deu certo e o que deu errado, se faltou um hold, se faltou um carregador, se a divulgação devia ter acontecido mais cedo, etc, né? Se você fechou o contrato muito tarde, se você buscou contratar o palco muito tarde e o preço ficou muito caro, que nem aconteceu com a gente no Festival em 2018, né? Enfim, uma série de situações que você pode relatar para na hora, né, de você juntar essas informações para você ver o seu desempenho como produtor, o desempenho da sua equipe e pensar aí no próximo projeto. Então é isso, é uma metralhadora de informações, né? Pense que esse material vai estar acessível para vocês e eu encontro vocês daqui a pouquinho para a gente conversar um pouco mais no nosso papo no Zoom para os alunos do Criando Criadores. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por Criando Criadores, ArcelorMittal, Ocupação Cultural Mateus Santos, né, o Movimento Cultural Hermelino Matarazzo, que são pessoas que eu admiro muito e torço muito, quero estar sempre colaborando, agradeço mesmo a gente poder estar trocando essas informações, hackeando o sistema e pensando aí formas de produzir cultura por outros caminhos, por outras ideologias e pensando sempre na inclusão. Até já já, um beijo!